pessoal, o objetivo dessa aula é a gente fazer aqui uma revisão, né, de structs. Structs é uma estrutura importantíssima dentro de ED, então é fundamental, mas muito fundamental mesmo, que você domine struct e que você domine ponteiro, né? Sem você dominar struct e sem você dominar ponteiro, dificilmente você vai conseguir acompanhar a disciplina de estrutura de dados. Por isso, vamos aproveitar, né, essa semana que nós temos aí para estudarmos, para realizarmos as atividades do Runcodes e para tirarmos todas as dúvidas que possam existir em structs. Bom, a maneira mais fácil de entender struct, pessoal, é pensar nela como uma variável comum mesmo. Da mesma forma que nós temos o int, que nós temos o float, nós temos uma variável que chama struct. Então veja, ó, aqui eu tenho o int e o i. Int i. E aqui eu tenho struct, que seria o equivalente ao int, né, a palavra reservada, e meu i aqui seria equivalente ao retângulo. Então, essa é a maneira que nós temos de fazer a declaração de struct. A diferença é que essa variável int i, ela consegue armazenar um único valor. Por exemplo, aqui, ó, 10. Certo? Ela não consegue armazenar mais do que um valor. E na struct, pessoal, a gente consegue, né, definir quantos campos a gente desejar. Então, olha só, dentro dessa struct retângulo, eu consigo agora ter duas variáveis associadas à minha struct retângulo. Então, aí que está a magia, né? Você consegue, por exemplo, definir uma struct agenda aqui, que tem nome, endereço, telefone, CPF, RG, né, cidade de nascimento, ou seja, um cadastro completo, que fica tudo isso armazenado dentro de uma única variável. Essa que é o diferencial da struct. Né? E aí, uma vez que você consegue acoplar essas informações dentro, né, de uma única variável, isso aí te dá um poder enorme, porque você consegue, por exemplo, agora, né, no caso que eu dei anteriormente da agenda, você conseguiria criar aí um sistema de cadastro. Basta você criar os vetores e dentro de cada vetor você guarda toda a informação de um cliente de uma vez só. Sem o conceito de struct, você teria que criar um vetor para cada campo, um vetor para nome, um vetor para idade, um vetor para endereço, um vetor para cidade, né? Ficaria algo bastante complexo de você gerenciar. Muito bem. Então, essa é a analogia, né? Struct, você pensa nela como uma variável que tem campos. Como que eu acesso o campo de uma struct? Usando o operador ponto ou o operador seta. A gente vai ver a diferença deles aqui dentro do nosso código. Né? E como que eu passo valor, né? Como que eu passo uma struct para uma função? Da mesma forma que uma variável normal. A gente vai passar aqui por valor e por referência. Né? A diferença é que por referência você passa um ponteiro, por valor você passa a struct. Eu vou simular com vocês daqui a pouquinho isso daqui. Tá joia? Vamos ver aqui agora, né, quais são basicamente aí as 4 formas que nós temos de declarar uma struct. Bom, nós podemos declarar uma struct estática, que é de que forma? Struct retângulo, nome da struct, nome da variável. Né, veja que é o int i. Aqui eu quero declarar struct retângulo. E aí uma vez que eu faço isso aqui, que eu faço uma declaração estática, esse R1 já está pronto para me usá-lo. Bom, o que eu tenho dentro do R1? Eu tenho uma altura e uma largura. Então, para mim poder acessar esses campos, para poder guardar valores, né, nessas variáveis, basta eu fazer o nome, ponto e o campo que eu quero. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, na minha struct retângulo, eu estou guardando, né, que é a R1. Eu posso criar quantas eu quiser, né? Por isso que eu tenho que definir um nome aqui. Posso criar quantas structs retângulos eu desejar. A minha R1, que é uma struct declarada de forma estática, eu estou guardando a altura 4 e a largura 5. Bom, uma outra forma de declarar uma struct, pessoal, é usando um ponteiro. Então, aqui eu estou criando um ponteiro para uma struct. Se vocês se lembrarem, pessoal, ponteiro só armazena endereço. Então, se eu faço uma construção dessa forma aqui, ó, para mim poder utilizar o meu R2, eu tenho obrigatoriamente que associar uma struct com esse R2. Né? Nesse momento aqui, ó, eu só criei uma seta que aponta para algum lugar da memória. Né? Só que eu não tenho a memória ainda. Então, para mim poder usar esse R2 aqui, ou eu faço uma alocação dinâmica usando uma lock, que vocês, né, já viram na aula anterior. Né? Nesse caso aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, sistema operacional, aloca para mim o espaço na memória para mim poder manipular um struct do tipo retângulo. Né? Quanto que uma struct retângulo precisa de memória para ser armazenada?
ela precisa de 8 bytes, ó, 4 bytes para esse float e 4 bytes para esse float. Então 4 mais 4, 8. Então eu estou pedindo aqui, ó, aloque 8 bytes na memória, porque eu vou guardar nesses 8 bytes uma estrutura do tipo retângulo. Então agora o meu R2, né, esse ponteiro R2 aqui, ó, ele aponta para alguma coisa na memória. Né? Nesse primeiro momento aqui ele não aponta para nada na memória. Agora sim, agora eu fui lá e criei, né, pedi para o SO, dá a memória para mim, forneça a memória para o meu programa. E essa memória que foi fornecida, né, o R2 aponta para ela. Aí, pessoal, aqui tem um detalhe, né? Como o R2 é um ponteiro e ponteiro só tem endereço, a gente sabe que quando a gente precisa mexer no valor, no conteúdo de um ponteiro, eu tenho que fazer o conteúdo dele, o asterisco. Né? Então, na struct não é diferente. Né? Se eu fizesse isso aqui direto, ó, né? Se eu chegasse aqui e fizesse isso aqui direto, assim, ó, R2.largura igual a 20, né? O que acontece aqui? Ele vai falar para mim, pô, ou que você quer manipular o R2? Eu sou um ponteiro. Você só pode manipular o meu conteúdo. Você não tem outra maneira. Você só pode manipular o meu conteúdo. Né? E aí, se você quiser manipular o meu conteúdo, eu deixo você colocar qualquer valor dentro do meu conteúdo. Mas você não pode colocar um valor dentro do meu endereço. Então, essa construção aqui é válida. Não é usual, mas é válida. Isso aqui fica muito feio, né, pessoal? Fica muito estranho isso aqui. Ó. Então, o que os programadores fizeram? Falaram, ao invés da gente ficar fazendo essa construção com asterisco, né, o conteúdo do ponteiro, vamos usar o seta. Né? O seta faz isso aqui pra gente. Ó. O seta nada mais é do que o seguinte, ó, o conteúdo do R2 apontado por largura, né, ponto largura, recebe 20. O conteúdo, ponteiro, você só pode colocar valor no conteúdo dele. Então, isso daqui é equivalente a isso daqui, ó. Esse é o único momento que a gente usa o operador seta, tá, pessoal? Se for um ponteiro, você tem que usar o seta. Olha aqui para vocês verem. Aqui é um ponteiro. Então, eu só posso mudar, né, para mim poder mudar o campo altura, né, eu só posso mudar se for o conteúdo do ponteiro. E aqui o operador seta faz o conteúdo do ponteiro para a gente. É isso. Não tem segredo nenhum. É simplesmente isso aqui que está acontecendo quando eu uso o operador seta. Outra forma também que nós podemos aqui usar o ponteiro é quando você já tem uma estrutura estática criada. Eu tenho aqui meu R1. Né? Aí eu posso fazer que o R3 aqui recebe o endereço do R1. Ponteiro só recebe endereço. E se eu quiser manipular o valor aqui da altura, como que eu vou fazer? É um ponteiro? Sim. Então eu uso seta. R3 apontado por seta, altura igual ao valor que eu quiser colocar aqui. Certo? Simples assim, não tem segredo. Poderia atribuir um ponteiro para outro ponteiro? Poderia e posso. Vamos lá, ó. Struct retângulo ponteiro para R4. Pode receber o R2? Sim, pode receber. Porque o R2 é um ponteiro e ele é um ponteiro. Preciso colocar o e-comercial no R2, pessoal? Não, de jeito nenhum. Você quer passar... O R2 já é um ponteiro, ele tem um endereço. Você quer pegar o endereço que está no R2 e colocar aqui no R4, tá? Então, você não precisa pegar o endereço do R2. É assim que você faz. Isso aqui já vai fazer com que o ponteiro R4 aponte para o R2, que vai apontar para essa memória que nós alocamos anteriormente. Então, declaração estática, declaração por ponteiro. Mostrei para vocês aqui. A declaração estática a gente acessa os campos usando ponto. Quando é um ponteiro, a gente acessa os campos usando o operador seta, que nada mais é do que a gente fazer o conteúdo do ponteiro. Né? Posso também fazer um ponteiro receber o endereço de uma estrutura estática e posso também fazer o ponteiro receber um outro ponteiro. Né? Isso aqui são as formas que nós temos de atribuir. Bom, e para mim trabalhar com vetor, pessoal? Trabalhar com vetor é a mesma coisa do int. Se eu quisesse criar esse int aqui como vetor, eu colocaria aqui dentro um colchete e colocaria aqui o tamanho dele. Na estrutura é a mesma coisa, pessoal. Aqui, ó, coloco aqui um colchete e coloco o tamanho, né? Quantos espaços eu vou alocar nesse vetor para me guardar estruturas do tipo retângulo. E olha aqui como é que a gente usa isso aqui, ó. Facinho, ó.
vetor na posição I, o I começa em 0, então esse aqui é a minha primeira estrutura, vai receber esse valor. E essa daqui é a minha segunda estrutura, vai receber, a largura recebe esse outro valor. Quando o for fizer o loop, o I vai valer 1. Então agora eu estou guardando na próxima casinha do vetor, na próxima posição do vetor, recebendo esses valores, né? Sem segredo, não tem segredo nenhum. A diferença é que se for um vetor, eu preciso falar em qual posição que eu quero pegar a altura e em qual posição que eu quero pegar a largura, né? Se é um vetor, pessoal, e eu tiro aqui o meu meu colchete I, como que o computador vai saber que posição que você quer pegar? Você tem um vetor, você tem várias gavetas. De qual delas que você quer retirar a altura, né? Então você não pode esquecer aqui de colocar o indexador de posição. Não tem segredo. Qual que é uma outra maneira que nós temos para declararmos vetores, pessoal? É usando a alocação dinâmica de memória, né? Então, quando a gente cria um ponteiro, eu posso pedir para o malloc, né? Lembrando que aqui é um ponteiro que eu não consigo, nesse momento aqui, manipular nem a altura e nem a largura, porque é um ponteiro, é o endereço de memória. Para mim poder usar essa estrutura retângulo aqui, né, como uma estrutura estática, eu tenho que alocar a memória dela. Ok? Não pode esquecer disso aqui. Um ponteiro em que você não fez alocação dinâmica, ou que você não atribuiu uma estrutura estática para ele, ou que você não atribuiu um outro ponteiro para ele que já foi alocado anteriormente, ele não consegue manipular campo nenhum, porque ele é um único endereço, ele ocupa 1 byte. Né? E aí a gente sabe que essa estrutura retângulo aqui precisa de 8 bytes para existir. Então eu faço malloc, eu peço memória aqui. Ó. A diferença desse malloc aqui para esse malloc é que aqui eu especifiquei vezes 2. Então eu estou alocando aqui, pessoal, 2 posições. Olha, é exatamente esse desenho que eu fiz para vocês aqui. Ó. Eu sei que a estrutura retângulo tem um tamanho de 8, eu estou pedindo 16 bytes. Então ele vai alocar aqui, no caso aqui para mim, do 3000 até o 3015. Eu tenho 16 bytes. Né? A posição 0 vai da 3000 até 3007, eu tenho 8 bytes aqui. E a posição 1 vai da 3008 até 3015, eu tenho mais 8 bytes aqui. Então agora eu tenho 2 gavetas para me guardar altura e largura quando eu faço isso aqui. Ó. Tá ok? E aí vem aqui, pessoal, a parte que eu acho que os alunos mais confundem, né? Porque você vai falar assim para mim, ah, você tem um ponteiro, por que eu não usei seta aqui? Eu não deveria ter usado seta aqui? Para mim fazer, né, o conteúdo do ponteiro R4? Veja bem, pessoal, aqui é fácil de entender também. Ó. Quando eu especifico um índice, quando eu faço o alloc vet na posição I, eu já estou fazendo o conteúdo dele. Veja, o ponteiro aqui, o alloc vet4, ele só aponta para a primeira posição da minha estrutura, mas essa posição 0 e essa posição, que são as 2 estruturas que eu aloquei na memória, ó, elas são estáticas, se você pensar. Era a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. É como se eu tivesse um R1 aqui e um R2 aqui, ó, declarado dessa forma. O ponteiro só serve para mim chegar nele. Então, quando eu faço aqui, ó, ponteiro na posição, quando eu coloco na posição, quando eu coloco entre colchetes aqui, eu já estou fazendo o conteúdo desse ponteiro aqui. Ó. Então, se eu já tenho o conteúdo dele, eu posso usar o operador ponto. Tá certo? Lembrando que o seta aqui, ele faz justamente o conteúdo. Né? Quando a gente usa o seta aqui, ó, ele faz justamente o conteúdo. Isso aqui é tão verdade, pessoal, que se eu fizer isso aqui, ó, né, não faço, mas é só didaticamente aqui. Ó. Mas se eu fizer R2 na posição 0, eu posso usar o ponto aqui. Ó. E ele funciona. Tá vendo? Isso aqui ninguém faz. Mas para você entender que quando você coloca os colchetes, você já fez o conteúdo. Quando eu tiro os colchetes, eu tenho um ponteiro. Então isso aqui dá erro. Dá erro por quê? Porque aqui eu estou falando o seguinte, ó, ponteiro, ponto, largura. Não, eu tenho que fazer o conteúdo do ponteiro. Então o conteúdo, eu coloco o seta, que ele faz o conteúdo para mim. Tá joia? Basicamente é isso aqui de estrutura, pessoal. Aqui tem um resumo completo para vocês de struct, de como usar, né, quando é um vetor de estruturas, né, quando é só uma estrutura dinâmica, com alocação dinâmica, né, que você precisa fazer uma lock, tem que usar o operador seta. Né, e aí, como que funciona as passagens por valor e por referência? Eu vou colocar um debug aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Tá joia? Então vamos rodar aqui o meu debug. O programa parou aqui. Veja, ó, ele já criou para mim aqui nesse momento, pessoal. Ele criou o R1. Olha, cheinho de lixo, tá? Ele criou o R1.
ele criou o R2, ele criou o R3 e ele criou o R4. Tudo com lixo. Tá ok? Muito bem. Vamos então executar aqui. Quando eu venho aqui e dou aqui um next, olha, o R1 está aqui, ele vai receber 4. Então aqui, ó, vai mudar. Olha lá, coloquei o valor 4 dentro da minha estrutura R1. Certo? Agora eu coloquei o valor 5 dentro da minha estrutura R1. Bom, aqui eu criei um ponteiro R2, pessoal. Tá vendo esse endereço de memória aqui, ó? Na hora que eu fizer uma lock, ele muda. Porque nesse momento aqui o R2 está apontando para qualquer lugar. Né? Para mim poder usá-lo, eu preciso alocar a memória para ele. Então o que eu vou fazer agora? Quando eu faço a memória, a alocação, olha lá, ele já alocou a memória, já fez uma lock para mim. Ó. Então essa memória que ele colocou aqui, ó, é onde está localizado, né, a estrutura R2. Inclusive, se você pegar aí o gerenciador de memória e for nessa memória aqui, ó, você vai encontrar lá os valores que nós vamos colocar aqui, que é o 20 e o 10. 20 e o 10. Né? Se a gente for nessa memória aqui, essa memória aqui, ela vai ter o valor 10. Né? Se você andar 4 bytes nela, você encontra o 10. Se você andar mais 4 bytes, você vai encontrar o 20. É porque é nessa memória que está alocada a minha estrutura R2. Bom, e aqui, ó, o R3, ó. O R1 nosso aqui, né, o nosso R1, nosso R1 está nessa memória aqui, pessoal, ó, 0x7FFFF-E048. Olha aqui o meu R3, ó. Assim que a gente fizer a atribuição do R1 para ele, ele vai ter esse endereço aqui, ó. Olha lá, o R3, ó. Ele aponta agora para o mesmo lugar do R1. Tá vendo? Ó? Os dois são iguais. Certo? E agora o R4? O R4 recebe o R2. O R2 a gente sabe que termina aqui, ó, em 92 a 0. Então o meu R4 aqui, ó, vai terminar em 92 a 0 também. Ó. Lá para você ver o ponteiro funcionando. Ó. Por isso que ele aponta para o mesmo lugar. Ó. O R4 e o R2 eles têm a mesma memória. Né? O que eu fizer aqui no R2 eu mudo no R4. Se eu vim, por exemplo, aqui ó, e falar que esse cara aqui vale 12 e fizer um refresh aqui no programa, ele muda aqui para 12. Certo? Então, vamos executar aqui, ó. Ah lá, já até mudou aqui para 12. Ó. Tá vendo? Mesma memória, eu mexi na memória diretamente aqui. Né? Bom, e aqui? Aqui eu criei um vetor. Né? Esse vetor R3 aqui, ó, veja o 2 aqui antes. Ó, ele tem duas posições. Ó. Olha lá, a posição 0 e a posição 1 dele. Ó. Dentro da posição 0 eu tenho uma altura e uma largura. Dentro da posição 1 eu tenho uma altura e uma largura. Como eu não inicializei a posição 1 dele ainda, tem lixo. Então quando eu rodar aqui, ó, olha lá. Coloquei o valor 100, porque é 100 mais 0, né? O i vale 0. Coloquei o 200. Agora ele vai colocar na posição 1, porque o i passou a valer 1 aqui agora, né? Assim que eu executar. O 1 vale 1, o i vale 1. Então ele vai colocar aqui dentro o 101 e o 201. Tá lá, 101 e o 201. Ok, pessoal? Muito tranquilo de entender. Bom, e aqui, ó. Aqui eu aloquei agora. Deixa eu fechar aqui, né? Deixa eu fechar meus. Que eu vou alocar agora o VET4. Veja que ele está com esse endereço aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, já executou. Né? Esse ponteiro aqui, ele está perdido. Eu vou alocar a memória para ele. Quando eu alocar a memória para ele, pessoal, olha lá, ele recebeu a memória agora, ó. Tá vendo? Ele recebeu essa memória aqui. Bom, muito bem. Se eu olhar aqui dentro, pessoal, não apareceu bonitinho aqui 2. Por quê? Porque como ele é um ponteiro, ele aponta só para a primeira posição da memória. Não é? E aí o que acontece? Se a gente vir aqui e executar, ó, né, veja que ele vai começar a preencher. Olha lá, preencheu 300, né, preencheu 300, muito bem. Tá, aqui ele está mostrando só a primeira posição, né, só para onde está apontado. Se eu quiser saber a outra posição, basta eu colocar aqui, ó, um 1. Basta eu vir aqui nesse watch aqui, ó, olha lá, e colocar. Então é esse ponteiro, a lockVet na posição 1, tá com o valor 301 e 301. Porque agora o i vale 1, ele pega 300 mais 1 e guarda dentro do altura e largura. Aqui, né? Aqui a gente já consegue ver que na posição 1 a gente tem o valor 301. Joia? Bom, vamos agora à parte importante aqui, pessoal. Assim como nós temos lá nas variáveis, né? Nas variáveis no int, no float, no char, no double, aquela questão do passagem por valor e passagem por referência. Aqui na estrutura é o mesmo esquema.
Então, se eu passar por valor o R1, veja, tá aqui nossa pilha, tá? Eu vou executar. Entramos lá dentro, ó, empilhou a estrutura. Então, nós estamos aqui dentro da struct por valor. Estamos aqui, ó. Veja que aí minhas variáveis globais aqui já mudou para o contexto aqui da chamada da função. Então, agora eu tenho só meu R aqui, ó. O meu R, por enquanto, está cheio de lixo. Quando eu executar a próxima linha, o R recebeu o 4 e o 5. Quando a gente vem aqui no nosso main, pessoal, aqui eu passei o R1. Então, eu vou focar aqui no R1. Ó. O R1 é o 4 e o 5. E aqui dentro da estrutura por valor, que é a função, eu tenho uma cópia do 4 e 5. Então, veja que eu vou somar mais um aqui nas alturas. Eu vou mudar aqui, mas eu não vou mudar aqui no meu main. Porque eu estou fazendo uma alteração numa cópia do meu R. Então, veja lá, ele virou 5 e virou 6. Nesse momento, a função termina, pessoal. Quando ela terminar, isso aqui é desalocado. Vocês vão ver desalocado aqui, isso aqui se perde e a gente volta para o main. Aqui no meu main, ó, o meu R1 continua valendo 4 e 5. Então, vamos lá. Terminei a função, desaloquei, voltei para o main e vale 4 e 5 ainda. O que acontece quando a gente passa por referência, pessoal? Quando a gente passa por referência, veja aqui, ó, chamei de novo a minha estrutura por referência. A diferença é que meu R aqui agora, ó, se eu der um continuar, o meu R recebeu esse endereço aqui, ó, E048. Que se a gente vir aqui na memória, no main, quem que é o E048 aqui, pessoal? A gente já viu ele aqui, ó. O endereço do R1 é o E048, olha. Então, eu estou manipulando essa memória aqui agora. Eu não estou mais passando um valor, eu passei uma memória aqui para minha função. Ó. E com essa memória agora, pessoal, o que eu fizer nela, eu afeto diretamente aqui no meu main o R1. Então, vamos lá. Ó. Eu vou executar aqui. Vou fazer mais um na altura. Então, veja, a altura passou a ser 5. Se a gente vir aqui no main, a altura passou a ser 5 também. Ó. Aqui está a largura 5. Ó. Vamos voltar aqui na nossa estrutura. Quando a gente executar de novo, a largura passou a ser 6. Aqui no meu main, a largura passou a ser 6. Ó. Por quê? Porque eu estou manipulando essa memória aqui, pessoal. Olha lá. Essa memória aqui que eu estou fazendo a manipulação dela. E como eu estou manipulando essa memória, significa que tudo que eu fizer, independente de onde eu estiver, seja na função, ou seja em outro módulo, eu vou mudar a memória. Como eu mudei a memória aqui usando o ponteiro, quando eu voltar para cá para o main, se eu olhar o R1 aqui, ó, ele foi alterado. Tá? Então, essa é o mesmo funcionamento da passagem por valor e passagem por referência. E aí, é claro, pessoal, precisamos desalocar tudo aqui para terminar a execução do programa. Bom, foi essa a revisão de estruturas. Espero que vocês tenham entendido aí, reforçado o entendimento. Aqui tem as formas que nós podemos declarar, como que a gente usa, quando que a gente usa o operador seta e o operador ponto. Só vai usar o seta quando a gente tiver uma declaração desse tipo aqui, ou desse tipo, ou desse tipo. Quando eu tiver vetor, alocar ponteiro de vetor, aí você usa o colchetes na posição I para você poder fazer o conteúdo e pegar os campos que você quer. Até mais, pessoal!